Servidores públicos que passaram por processos administrativos em Bauru, mesmo em outras comarcas, onde os membros da comissão processante, entre eles, não tem, por exemplo, pelo menos, que não seja concursado, podem ter problemas judiciais a favor do servidor e contra o andamento da questão administrativa. Para falar sobre essa questão, que me parece um pouco técnica, mas que envolve a questão da organização de todos os servidores públicos e de evitar, sobretudo, prejuízos no andamento dos processos de sindicância ou de processo administrativo, está conosco no estúdio da TV Câmara, advogado Hudson Ricardo da Silva. Hudson, essa questão do direito que as pessoas não dominam no dia a dia, e exatamente por isso usar esse espaço de TV pública primeiro para explicar. Eu vou começar pela origem para a gente entrar no caso concreto depois para mostrar a abrangência de como isso pode mexer na gestão pública do dia a dia. O servidor público que tem algum ato de conduta a ser julgado, no caso de Bauru, que é a nossa base de explicação aqui, ele passa por quais instâncias para eventual apuração? O servidor processado administrativamente, né, ele é encaminhado, né, o caso é encaminhado para a Corregedoria Municipal. Né? E existe corregedoria na Prefeitura, no DAI e na Indurb. Então, os servidores desses entes, né, caso cometam alguma irregularidade disciplinar, né, são encaminhados para esses órgãos administrativos. Algum problema de conduta, o primeiro caso ele passa pela chamada sindicância administrativa de verificação? Não necessariamente. Né? Pode, havendo elementos suficientes, né, instaura-se diretamente o processo administrativo. Caso haja necessidade de se apurar fatos, né, de se apurar envolvidos, né, havendo essa necessidade, instaura-se o processo de sindicância. Né, mas não é necessariamente, né, nessa ordem. Né? Se houver não existe obrigatoriedade. Se houver elementos de flagrante, por exemplo, ele pode ir direto para o processo administrativo. Nesse caso, o processo administrativo, para as pessoas entenderem, comparado com uma sindicância, ele é já considerado uma espécie de acusação já em relação ao fato, conduta e o próprio eventual culpado? Em tese, sim, porque o processo de sindicância, né, quando instaurado, né, ele vai servir de base, né, ele vai conter elementos que vão ser julgados pela comissão processante. Então, eu entendo que se esse processo de sindicância ele vir com vício, né, com certeza esse vício contaminará também, né, o processo administrativo disciplinar. Agora você traz para a gente um caso que é o nosso objeto aqui específico de bate-papo no estúdio, que pode contaminar todo esse processo, seja na sindicância ou no processo administrativo. A composição desse grupo de servidores, ele é julgado por integrantes da administração? É julgado por integrantes da administração, só que esses integrantes, né, hoje, né, pela atual legislação, eles podem ser ou de cargos estáveis, efetivos, né, ou em cargos em comissão. Né? Então, a composição da comissão, né, ela se dá, né, dessa forma, com cargos efetivos, só com cargos efetivos, ou com cargos efetivos e comissionados, né, cargos em confiança. Agora, no caso dos cargos de confiança, é possível você ter dentro da administração, dentro de todas as vagas das carreiras, servidores públicos que são concursados, portanto, de carreira, mas exercem uma função de chefia de cargo de confiança. Esses, tranquilo de pertencer aos processos administrativos que a gente está considerando aqui? Desde que esse cargo de confiança não atue, né, no processo administrativo, sim. Agora, a partir do momento que ele atuar ou como presidente ou como membro da comissão, né, esse processo administrativo é nulo. Mesmo que ele seja de origem de carreira? Mesmo que ele seja de origem de carreira, né, ele pode. Né? Tá. Em sendo de origem de carreira, pode. Só que ele tem que ser do mesmo nível hierárquico, né, ou de nível superior.
Perfeito. Aí no mínimo ele deve ser do mesmo nível hierárquico. Aí que entra uma bastante diferença. Então, objetivamente, o que nós estamos falando aqui, que pode contaminar em escala centenas de processos administrativos que vêm sendo julgados pela prefeitura, vou dar um exemplo então mais prático. A presença do corregedor da prefeitura, que nem sempre o foi, e não o é, me parece, como um cargo de carreira, quer dizer, ele é um comissionado. Cargo Nesse comissionado. caso, esses processos são nulos? Nesse caso, esses processos são nulos, né? E o Tribunal de Justiça decidiu recentemente, né, a nulidade, né, no caso específico, a nulidade, né, do parágrafo 2º da lei, do artigo 77 da Lei 3781 de 94, que rege, né, esse procedimento. Cada administração pública ou cada prefeitura deve ter uma lei própria, como a 3781/94, que é a nossa aqui, para reger essas condições de apuração de condutas dos servidores públicos. Sim. A lei, no caso aqui, a 3781 de Bauru, ela é genérica, abrangente sobre a forma de falar da composição? Ela fala até 3 membros sendo no mesmo nível hierárquico, que só me lembro que ela cita. Mas ela não pontua, por exemplo, especificamente a necessidade de não ter cargos em comissão, ou ela o faz incorretamente? A partir de 2008, né, até 2008, só explicando isso, essa lei é de 94. Sim. Né? Até 2008, né, ela não previa, né, essa composição, né, da comissão com pessoas integrantes de cargos de confiança. Ok. Né? Então, o que falava a lei? Ao prefeito municipal compete determinar a instauração de processo administrativo ordinário. Né? Isso, no caso, o artigo 77. A comissão processante será composta de 3 servidores municipais de categoria nunca inferior à do indiciado. Então, esse termo servidores municipais, né, levava, você interpretava de forma a ser servidor estável. Né? Entendi. Mas, no decorrer do tempo, aí, a administração ela começou, né, a instaurar esses processos com servidores em cargo de confiança. Né? Então, na época, isso alguns anos atrás, né, eu e o Dr. Michel Brandão, nós ajuizamos ações, né, discutindo isso, né, que um cargo em comissão, né, ele não teria liberdade, né, ele não ficaria à vontade, né, para julgar um servidor. Né, até mesmo porque, como se sabe, ocorre pressões externas, né, dependendo do caso. Sim. Né? Então, assim, esse servidor, como ele próprio, né, ele estava sujeito a uma demissão discricionária aí, né, pelo prefeito, ele talvez, né, pudesse sofrer essas pressões externas, não reúne, né, nem os requisitos. E macular, né, a decisão do processo administrativo. Não reúne, né, os requisitos de liberdade, de estabilidade para poder exercer o seu papel. Né? Não. Imagine só um juiz, né, nomeado pelo governador, vamos supor, né, imagina a liberdade que ele vai ter de julgar. Né? Então, tratando-se do processo, do devido processo legal, né, esse princípio, né, da impessoalidade, né, ele tem que ser observado, né, justamente para que não ocorra, né, para que o processo não seja apenas pro forma. Ainda que, no caso da Prefeitura de Bauru, esse membro do processo administrativo seja um corregedor nomeado, investido dessa função. A questão não é o cargo de confiança, e sim a condição de livre exoneração que está previsto no cargo de comissão. Essa é a questão. Né? Não tenha dúvida. Como eu te disse, o fato, né, da pessoa estar exercendo um cargo, né, onde a qualquer momento, né, ele pode ser demitido, né, isso com certeza ele vai
ele vai ficar assim, propenso a pressões. O leigo que não opera com direito no dia a dia pode estar se perguntando, mas neste caso, se há esse vício ou essa nulidade, que é declarada inconstitucional, no caso a composição da lei, no julgamento independe o mérito da questão. Sim. A nulidade acaba gerando nesse caso arquivamento no processo integralmente. Ele é a nulidade aí, né, ela não discute o mérito, né? Então, nesse caso específico, né, assim que foi analisada a arguição, que foi suscitada a arguição de inconstitucionalidade, né, pela via difusa, ou seja, pelo meio de exceção, tá, né, o servidor, né, foi surpreendido em serviço dormindo. Ok. Né? Então, assim, essa questão assim, não foi apreciada no recurso. Tá. Né? Mas a questão formal do processo, sim, né? Que foi o que gerou a declaração de inconstitucionalidade da lei. Agora, o caso concreto que vocês atuaram, ele diz respeito a um processo administrativo. Isso pode ocorrer também em fase de sindicância, quando tem a apuração. Sim. Nesse caso também, na visão de você, valeria a aplicação dessa tese? Há decisões, né, dos tribunais que também, em casos na sindicância, deve-se respeitar, né, essa imparcialidade do julgador. Entendi. Né, porque, justamente por causa disso, a sindicância ela serve de base, né, para a instauração do processo administrativo. Então, a partir do momento que isso venha com alguma mácula, com algum vício, né, certamente vai, né, comprometer, né, a lisura, a independência do processo ordinário disciplinar. Para ter ideia disso em escala, são dezenas de processos que todos os anos passam pela Prefeitura de Bauru, a exemplo de outras cidades de porte médio que possam ter o mesmo vício, a mesma nulidade. Isso pode ter efeito sobre outros casos? Sim. A princípio, convém destacar que, com relação a esse caso, né, essa decisão, né, vale para este caso. Claro. Né? No entanto, não impede, né, que os servidores, né, que num período de 5 anos tenham sofrido processo administrativo e se sintam prejudicados, né, venham a reclamar, né, junto à prefeitura, primeiramente, através de recurso administrativo, né, pedindo anulação do processo. Ok. Né? Agora, caso a prefeitura não corrija espontaneamente, né, isso daí, porque entendo que agora, com a declaração de inconstitucionalidade dessa lei, né, a prefeitura, como ela tem competência para rever os atos, né, nulos, viciados, né, ela, por esponte próprio, por vontade própria, ela pode anular esses processos. E refazê-los nesse caso? E refazê-los. Pode refazê-los. Pode refazê-los. Não há nenhum impedimento. Não há impedimento de que ela sane a irregularidade. Porque a irregularidade aí, né, ela é com relação à forma, né? Claro. Forma do processo. Então, o mérito, né? O mérito não se perde. O mérito não se perde. Mas só no universo de 5 anos também para a prefeitura? Em tese, sim. Sim, porque os restantes não 5 seriam anos, alcançados de qualquer jeito. tem súmula, tudo, né? Que não seriam alcançados. Que não seriam alcançados. Hudson, obrigado por você esclarecer para a gente aqui uma questão de direito no dia a dia que a gente acompanha, mas que para o dia a dia de servidores, só na prefeitura, a gente está falando de um universo de mais de 5.000 servidores, outros cerca de 800 no DAE, inclusive a própria Câmara Municipal de Bauru também é regida pela mesma legislação municipal e cujos procedimentos têm que se atentar para essas questões de forma que estão distantes para as pessoas no dia a dia, mas que interferem na vida do servidor público todos os dias. Com certeza, Nelson. Eu que agradeço o convite, né, e coloco minha disposição para qualquer esclarecimento.
Ok, no segundo bloco, nós vamos fazer uma pausa, nós vamos conversar sobre a aposentadoria especial, as condições que também podem mexer no tempo ou nos direitos dos servidores públicos. Já voltamos em seguida. Agora você sintoniza a rede legislativa de TV digital pelo canal 60 UHF. Funciona assim. No canal 60.1, você assiste a programação da Câmara Federal. Sintonizando 60.2, você acompanha os trabalhos da Assembleia de São Paulo. E no 60.3, fica por dentro de tudo o que acontece no Legislativo bauruense. Rede Legislativa de TV Digital. A transparência chega até você, onde você estiver. Estamos de volta para tratar de questões jurídicas que dizem respeito aos servidores públicos no dia a dia, principalmente aqui do servidor público municipal de Bauru. Está conosco agora no estúdio da TV Câmara o advogado Michel Brandão. Michel, vamos falar sobre a aposentadoria especial. No primeiro bloco nós tratamos sobre uma questão formal de processos administrativos, avaliação do servidor público. Agora vamos falar mais de direitos, talvez menos penoso que o primeiro tema, para o servidor no dia a dia. O que você tem trabalhado do ponto de vista do escritório em relação às condições de aposentadoria especial? Por exemplo, a FUNPREV, a Fundação de Previdência que regula as questões aqui no dia a dia, ela leva em conta insalubridade e periculosidade? Nelson, a questão aí é a seguinte, na verdade não é que não leva em conta, o problema é o seguinte, no momento da concessão da aposentadoria, se o servidor trabalhar numa condição insalubre ou perigosa, ele tem direito, por conta dessa condição especial, de ver reduzido o seu tempo de serviço. Então, por exemplo, o servidor trabalhando recebendo insalubridade. Então, ele teria que se aposentar num tempo menor, porque ele trabalhou numa condição mais complicada, uma condição mais penosa para a sua saúde. Então, esse tempo de aposentadoria seria reduzido, em parte. Então, por exemplo, o servidor poderia se aposentar com 25 anos de serviço, com 20 anos, ou em alguns casos até mesmo com 15 anos de serviço efetivo prestado para o município. Dependendo da área, do tipo? Dependendo do tipo característica do serviço, de insalubridade ou periculosidade que ele estivesse submetido. Certo? Tá. E como ele se encaixa para quem está nativo? Então já tem uma condição diferente. Aquele que tem a insalubridade ou a periculosidade, é qualquer uma das duas primeiro? Qualquer uma das duas. Tá. Porque pode ter casos em que ele tem as duas acumuladas, não sei se existe isso. Na verdade, ele pode até estar submetido a uma condição perigosa ou insalubre, mas ele vai receber apenas um dos adicionais. Apenas um dos adicionais. Isso. Neste caso, o servidor tem que se atentar já e qual é a sua condição, para ele poder tratar da questão do tempo. Exatamente. Ele precisa, lógico, se ele receber o adicional, automaticamente ele está numa condição insalubre ou perigosa e ele faz jus aí a uma redução do tempo de serviço para a futura aposentadoria. Mas a administração pública não vem aplicando essa questão aqui em Bauru? Essa questão é a seguinte, na verdade, nós não temos uma lei municipal específica que trata do assunto. Tá? Então, por conta disso, por conta dessa ausência da legislação municipal, a administração local não aplica esses dispositivos. Tá? Mesmo recolhendo? Mesmo recolhendo. Ele gera efeitos financeiros. Sim. Tá? Ele é computado para... Efeito de aposentadoria? Isso, para chegar no valor da aposentadoria. Porém, ele não é computado para reduzir o tempo de serviço. Então ele tem que estar atento, como a gente disse, em relação à carreira e o tempo da condição dele para não ficar trabalhando além do necessário nessas condições. Exatamente. Nos casos em que vocês ingressaram no judiciário, era para recolher a questão do tempo já tinha se esvaído ou as duas condições, ter o direito da composição disso no cálculo também está em discussão ou não? Não, essa questão não. Essa questão já está tranquilizada já. Né? O principal aí é com relação mesmo ao tempo de serviço. Tá. Nesse caso, se ele já trabalhou além da conta e dos exercícios dele e não foi considerado, como é que fica esse tempo? Bom, funciona da seguinte forma. Na verdade, como eu disse, não há uma lei municipal que regulamenta essa questão. Tá? E a administração ela só pode agir no momento em que existe uma disposição, no momento que existe uma lei. Não havendo a lei, a administração local não observa essas questões. Tá? Então, o que existe hoje? Existe uma ação judicial em andamento, chamada mandado de injunção, que é justamente para suprir essa ausência da lei municipal.
Tá? Esse processo ele já foi julgado no Tribunal de Justiça de São Paulo, com um ganho de causa para os servidores. Entretanto, ainda está pendente de análise um recurso da administração. Tá. Isso, veja bem, é uma ação que, em sendo julgada procedente no seu final, tá, ela vai gerar efeitos para todos os servidores do município que recebam insalubridade ou periculosidade. Tá? Isso não impede que um servidor hoje que receba esse adicional, ele pode, né, ele tem o direito de procurar o Poder Judiciário com essa mesma argumentação, certo? Okay. Na ausência da legislação municipal, o que o Tribunal de Justiça determinou? Falta uma lei específica, uma lei local, então aplica-se a lei geral, que é a lei da Previdência Social. Tá. No caso da Lei Geral da Previdência Social, ela estabelece que condição? Exatamente. Em havendo trabalho numa condição perigosa e insalubre, que ela é prejudicial ao trabalhador, ele não vai trabalhar, por exemplo, 30 anos de serviço. Ele vai ter uma redução de acordo com o grau de insalubridade que ele recebeu, certo? Faz diferença, embora não esteja isso em discussão, mas apenas para uma argumentação aqui, se ele trabalhou 5 anos ou um pequeno tempo, não sei se o pequeno aí dá para valorar, em relação ao direito final de redução de tempo ou não? A Lei Geral da Previdência Social, a Lei 8.213, ela traz essa possibilidade. Então, por exemplo, o servidor trabalhou 10 anos numa condição insalubre e 20 anos, por exemplo, numa condição não insalubre. Tá? É feita uma conversão desse tempo insalubre para tempo de serviço comum e aí depois isso é levado em consideração para efeito da aposentadoria. Mas é proporcional? Então, proporcional. É aplicada uma regra de conversão. Ok, mas... Então, qualquer período, desculpa interromper, claro. Qualquer período que o servidor trabalhar recebendo a insalubridade, ele deverá ser convertido para uma aposentadoria. E diferente do caso, para reforçar, que a gente tratou no primeiro bloco desse programa, esse caso, o mandado de injunção, ele é uma ação que tem efeito coletivo. Exatamente. O mandado de injunção, ele, como eu disse, ele foi julgado já pelo Tribunal de Justiça, com ganho de causa para os servidores de Bauru, sendo julgado procedente até o final, no Supremo, ele vai gerar efeitos para todos os servidores de Bauru. Inclusive para quem já estiver aposentado, que poderá até pleitear uma revisão dos valores. É isso que eu ia comentar. Para quem já deixou o serviço público e não foi observado essa questão... Existe essa possibilidade também. Nesse caso que ele já não foi observada a questão, ele teria direito a uma espécie de uma indenização? Não sei se é essa a expressão correta. A aposentadoria especial, você atingindo o tempo, por exemplo, 25 anos, né, ela gera o direito do trabalhador receber 100% do valor do seu salário-benefício, certo? Então, por exemplo, algum trabalhador do município que trabalha numa condição insalubre, foi se aposentar e se aposentou proporcionalmente, ele pode pedir uma revisão dos valores, né? E aí, inclusive, pleiteando atrasados nos últimos 5 anos. Tal. Tá, mas isso só serve para 5 anos? Não atingiria servidores fora desse tempo? Não. Existe um entendimento no Superior Tribunal de Justiça, uma súmula, inclusive, que quando você está tratando de prestações de trato sucessivo, ou seja, aquelas que se renovam mês a mês, a prescrição ela é parcial. Tá. Então, vamos supor, o servidor se aposentou há 7 anos atrás. Ele ingressa com uma ação de revisão da aposentadoria. Ele pode pedir a revisão do ato de aposentadoria, limitando os efeitos financeiros aos últimos 5 anos. Tá. Os efeitos financeiros dos últimos 5 anos. Últimos 5 anos. Mas se ele estiver fora desse tempo, ele não perderia. Eu digo, se ele já se aposentou há mais de 5 anos. Não, ele faz a revisão do ato, mas valores somente dos últimos 5 anos que ele pode pleitear. Entendi. Ok. Michel, obrigado por sua presença aqui conosco para explicar essa questão da aposentadoria no dia a dia, para esclarecer para aqueles ou que se aposentaram, para dar uma olhada se tinham condição de periculosidade e insalubridade, e para aqueles que estão nessa condição, para observar essa regra, até que, quem sabe, a Prefeitura altere a lei municipal e discipline isso de forma definitiva. Né? Seria o ideal. Seria um caminho, inclusive, para eliminar a questão da pendência jurídica. Exatamente, porque isso aí pode gerar uma enxurrada de ações, né? Claro, então e gerar trabalho. No primeiro bloco então, desse programa, nós falamos sobre a questão do servidor público, que em processo administrativo não pode ter um dos membros em cargo de comissão, porque isso anula o processo de julgamento desse servidor público, e no segundo sobre a questão de direito que envolve a aposentadoria especial, insalubridade e periculosidade. Você tem direito a um tempo especial de aposentadoria se está nessas condições. Se não está,
busque tirar orientações junto ao advogado para que você possa não ter prejuízos durante a sua carreira. Até o nosso próximo programa.